de março de 2026, falando sobre os desdobramentos da divulgação de trechos da investigação referente ao caso do Banco Master e o dono Daniel Vorcaro, que está preso. Daqui a pouquinho nós vamos ter atualizações do paradeiro dele com a nossa reportagem, já que nós temos a autorização para transferência para um presídio federal. Em mensagens que foram obtidas na investigação pela Polícia Federal, nós temos a ligação muito próxima com autoridades da República. E o que mais tem chamado a atenção é o envolvimento do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o Banco Central e o Supremo Tribunal Federal, duas instituições que passavam ao largo de denúncias envolvendo corrupção, escândalos, agora estão mergulhadas nas investigações por envolvimento dos seus membros. E no Supremo Tribunal Federal é ainda pior, porque nós temos um descrédito da população em relação à justiça. O Supremo sempre foi tido como a última trincheira do cidadão na busca pela reparação dos seus direitos. E pelo que tem acontecido, não só no caso do Banco Master, mas do inquérito das fake news e outras investigações recentes, o Supremo perde credibilidade e tem sido alvo de muitos questionamentos justos por parte da comunidade jurídica e do cidadão, que estão enxergando que não foram práticas muito republicanas as adotadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos por alguns deles, pelo que nós temos conhecimento até o momento. E esse escândalo do Banco Master escancara trocas de mensagens muito próximas entre o dono de um banco, que tem mais B de bandido do que de banqueiro, e ministros da Suprema Corte. Envolvimento também de um outro ministro no caso da venda de um hotel para aquele que é cunhado do dono desse banco que está sendo investigado. Ou seja, uma proximidade que por si só já não cheira bem, já causa espanto diante da história de outros ministros do Supremo Tribunal Federal que mantinham distância em relação a esses banqueiros poderosos da República com muito dinheiro que poderiam ter algum processo encaminhado para o Supremo Tribunal Federal. A jornalista Malu Gaspar divulgou a informação que foi trazida pela Polícia Federal para a investigação de que Daniel Vorcaro mandou uma mensagem para o ministro Alexandre de Moraes no dia em que ele foi preso da outra vez, não agora, nesta semana, perguntando sobre bloqueio, perguntando algo relacionado a isso. As mensagens do ministro não aparecem, porque ele encaminhou para Daniel Vorcaro naquela modalidade em que, depois de lida, a mensagem é automaticamente apagada. Eu conversei com alguns peritos que me disseram que não há como reaver esse conteúdo, recuperar esse conteúdo a partir do momento que essa tática é utilizada por quem manda uma mensagem. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes respondeu à reportagem e disse que não recebeu estas mensagens. De qualquer forma, elas estão lá registradas e é preciso entender porque havia uma proximidade em outras conversas também demonstrada por Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes. Até em algumas das mensagens, o Daniel Vorcaro utiliza essa proximidade para intimidar outras pessoas, dizendo o seguinte: olha, se isso não acontecer dessa forma, nós podemos incluir essa situação no inquérito das fake news, que foi criado pelo Supremo Tribunal Federal, tem como o seu mandatário Alexandre de Moraes e abraçou muitas causas, não só aquela que dizia respeito a ataques ao Supremo Tribunal Federal num procedimento que é muito, muito questionável e hoje pede-se o fim. Inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, de forma tardia, mas acordou e veio a público com uma nota dura pedindo o fim dessas investigações, porque ali abriu-se o leque para investigar o que o Supremo quiser. Na canetada de um ministro se abre uma investigação, se determina buscas e apreensões, também prisões e a investigação contra quem, de alguma forma, atenta de forma contrária aos interesses do ministro Alexandre de Moraes e da Suprema Corte. E nós temos, claro, outras autoridades que foram relacionadas também nessas mensagens, que tem muito a se explicar. É um esquema que envolvia muito poder. A academia está descrente com o Supremo Tribunal Federal. Os alunos nas faculdades de Direito hoje questionam o Supremo Tribunal Federal
e é uma geração que nasce sem esperança em relação a parâmetros de justiça que deveriam vir do STF. Aqui em São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos magistrados que já não enxergam também a corte como uma referência. Isso é muito ruim para todo o processo jurídico do Brasil, para a esfera judicial, porque ter ali um norte de conduta por parte daqueles que estão no último degrau do judiciário é muito importante. E isso está se perdendo com esses todos escândalos, né? E o Supremo continua lá, firme, intacto, tomando decisões de ofício, como nós estamos assistindo. Ou seja, esses ministros relacionados a Daniel Vorcaro têm muito a se explicar para a sociedade brasileira. Resta saber se eles vão ter disposição e coragem para abrir essas questões e esclarecer que nada daquilo que hoje é uma suspeita vai se configurar como crime ou conduta que não pode ser compactuada com o ministro